Fala pessoalzinho, beleza? Hoje a gente vai fazer aqui um negócio meio jogo rápido. A gente vai conversar um pouquinho sobre a estrutura do planeta Terra. Eu queria, antes de tudo, dar um recadinho para vocês. Eu sei que o áudio do vídeo não anda muito bom. Esse é o microfone que eu testei aqui algumas possibilidades. Esse foi o que eu melhor consegui ter um resultado melhor com relação à qualidade do som, porque ele corta bem os ruídos de fundo, que é uma coisa que está tendo bastante aqui. Então, eu estou atrás de um microfone melhor para fazer um áudio aí melhor, mas por enquanto a gente tem que trabalhar com o que nós temos. Galerinha, hoje a gente vai conversar um pouco então sobre as estruturas do planeta Terra. Então, deixa eu pegar um grandão aqui para vocês. Hoje a gente vai fazer assim, tá? Um negócio mais interativo. Então, pessoal, como a gente pode ver, a Terra ela é feita por camadas. Nós temos a crosta terrestre, ou crosta, né? Tem gente que fala assim, mas eu sempre aprendi como crosta terrestre. Então, não sei se mudou no meio do caminho, o que aconteceu. Tem o manto ali no meio e o núcleo mais internamente. A gente vai conversar um pouquinho disso. É um assunto bem simples, com certeza vocês já ouviram falar alguma coisa, mas é importante a gente retomar. Aqui na crosta, pessoal, nessa parte, ou crosta, né, sei lá, nessa parte mais externa, nós temos uma espessura. Quando a gente fala de espessura, seria referente à grossura. Por exemplo, isso aqui, ó. Eu falo que essa medida aqui é a espessura do meu estojo. É basicamente, grosseiramente dizendo, grossura, tá? Mas a gente usa a espessura. Nós temos uma espessura aqui da crosta. Vou pegar essa imagem aqui e dar uma ampliadinha. Acho que eu vou estar na frente de vocês. Aqui. Essa medida aqui, essa camada aqui, ela vai variar entre 30 até 80 quilômetros de espessura, ou seja, bem grossinha, tá? Aqui, se a gente for comparar, nós peguei essa imagem para dar um exemplo para vocês. O ponto mais alto que nós temos na natureza de referência seria o Monte Everest, mas se a gente comparar com o fundo do mar, que o ponto mais baixo que a gente conhece, o mais profundo, é a Fossa das Marianas, olha a diferença que dá. O Everest estaria mais ou menos nessa altura aqui. A Fossa das Marianas dá mais ou menos uns 11 mil metros de profundidade. Está aqui. E é o ponto mais profundo que a gente conhece, o ponto mais profundo onde a gente conseguiu chegar com submarino. Eu fiz uma pesquisa rapidinho, não sei se alguém quebrou esse recorde ou se é um dado oficial, mas eu vi que o ser humano com roupa de mergulho, mergulho esportivo, recreativo, na verdade, ele chega até 40 metros de profundidade, o que não dá quase nada disso daqui, tá? É como se fosse praticamente na superfície. A gente só conseguiu chegar até a Fossa das Marianas com submarinos, robôs, né? Porque a pressão da água é tão forte, o peso da água em cima da gente seria tão forte que acabaria nos esmagando. Belezinha? Então, assim, imagina, é uma profundidade tão grande, a gente não conhece muita coisa que está lá para baixo no oceano, que dirá para dentro da Terra. Mas a gente tem algumas estimativas. Aqui, ó, só comparando, ficou meio embaçadinho porque a imagem ela estaria menor, tá? Mas só para vocês terem uma noção aqui do submarino, quanto que a gente consegue chegar, o tamanho do Monte Everest dentro das Fossas da Mariana, Fossa das Marianas, né? Aqui, ó, 11 mil metros que é a profundidade dela, e o Everest tem 800 e poucos. Não vou lembrar agora de cabeça. Mas daqui para ter um parâmetro
de grandezas, né? Pessoal, outra coisa que a gente tem que saber da estrutura da Terra, então a gente viu aqui na parte da crosta, né? Que o máximo que a gente conseguiu perfurar, inclusive na Terra, foi 12 mil metros. Então é um buraco bem fundo, mas ainda assim a gente nem chegou a arranhar a superfície da Terra, né? Que é bem espessa. Aqui só para a gente ter uma noção, né? Vou aumentar aqui para vocês. Nós temos a crosta, o manto e o núcleo. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Aqui ele mostra para vocês, como eu estava comentando, né, a espessura, ó, mais ou menos, dos continentes de 30 a 80 quilômetros. A espessura oceânica, da crosta oceânica, de 5 a 10 quilômetros. E aqui ele vai mostrando para vocês alguns detalhes. Pessoal, então a crosta a gente já sabe, formada por rocha, temos águas, plantas, os animais, é a parte mais externa, essa superfície mais externa. O manto, ele é feito de rocha derretida. A gente já conversou um pouquinho nas propriedades da matéria, a parte de sólido, líquido e gasoso, e as temperaturas que tem que ter para algum tipo de matéria estar sólida, líquida ou gasosa, e que isso varia. A água vai ter uma temperatura para ficar líquida ou gasosa, o ferro vai ter uma temperatura, cada material vai ter uma temperatura. Imagina o quão quente não tem que ser isso daqui para, ó, tá aqui, 4.000 graus. Imagina o quão quente é isso daqui para a rocha estar fundida, rocha estar derretida, tá? É muito quente, pessoal. 4.000 graus, para vocês terem uma ideia, a água ferve a 100 graus Celsius. 4.000 graus eu não consigo nem imaginar. E aqui ele mostra o núcleo, a profundidade em que está e a temperatura. Isso daqui é lógico, né, gente? Ninguém foi lá colocar um termômetro lá dentro, mas são estimativas em que a gente chega. O núcleo, pessoal, é interessante a gente saber, ele é constituído basicamente por metais. E quando a gente conversou um pouquinho sobre... deixa eu colocar aqui, eletromagnético. Quando a gente conversou um pouquinho sobre... Agora vai. Beleza. Quando a gente conversou um pouquinho sobre as propriedades da matéria, a gente viu também que os metais são bons condutores de eletricidade e tudo que existe tem átomos, certo? E esses átomos têm elétrons. Esses elétrons eles conseguem passar de um para o outro, pular de um para o outro, viajar de um para o outro. E o núcleo da Terra ele é formado por metais. Com o movimento da Terra, e esses elétrons estão lá se movimentando junto. Esse movimento desses elétrons do centro da Terra, que é feito de metais, que metais são bons condutores, vai criar esse campo aqui eletromagnético, que ele é extremamente importante para proteger a nossa atmosfera dos raios solares, da radiação solar. Se não fosse por esse escudo que esse campo eletromagnético forma, nós não teríamos atmosfera na Terra. Então a gente não conseguiria sobreviver aqui. Como vocês podem ver, ó, nós temos um... Deixa eu ver se ele abre aqui, não sei se eu estou na frente, mas ele tem um polo sul magnético e norte magnético, que não necessariamente tem a ver com o norte e sul geográfico, e esses polos eletromagnéticos eles vão se invertendo ao longo aí do tempo, eles vão mudando de posição. É para esses pontos aqui, para esse norte e para esse sul, que a sua bússola vai apontar. Ela não vai apontar para o norte geográfico ou para o sul geográfico. Na verdade, aponta só para o norte, né? Ela não vai apontar para o geográfico, ela vai apontar para o magnético. Belezinha? Aqui só a quesito de curiosidade mesmo, tá? E como eu... Então, só aqui para vocês terem mais uma última visualização.
E como eu falei, esse campo eletromagnético ajuda a manter a nossa atmosfera. E aqui eu tenho para vocês como que é composta a nossa atmosfera. Então nós temos a troposfera, que é onde, né, é a parte mais em contato com a Terra, onde a gente tem maior concentração de oxigênio, né? Que é onde acontecem as chuvas, onde tem as viagens de avião, enfim. A estratosfera, ali já é onde, ó, tá vendo? Tá mostrando aqui os foguetes passando. Mesosfera, termosfera e exosfera. São... Foguete não, perdão. Aqueles aviões... Ai, gente, como é que é? Aqueles aviões, parece aqueles aviões militares, jato, acho que é. Não vou lembrar agora. E aqui o foguetinho. Aqui, ó, satélite, beleza? Aqui só para vocês terem uma noção de como é estruturada a nossa atmosfera. Muitas vezes a gente pensa que está só por aqui, né? Mas existem outras camadas aí para a gente conhecer. Mas aqui só para mencionar para vocês, a gente não vai aprofundar muito nisso agora. É interessante a gente saber também, pessoal, que para ser formada a crosta terrestre, essa parte aqui continental, nós temos alguns tipos de rocha. Aqui mostra um exemplo para vocês, ó, de rocha sedimentar, magmática e metamórfica. Vou ver aqui uns exemplos para vocês, ó. A gente vai fazendo juntos hoje, tá? Rocha sedimentar, pegar o exemplo para vocês. Rocha sedimentar, pessoal, ó, já veio aqui pela definição dele mesmo. Formadas pela deposição e compactação de diversos tipos de sedimentos ao longo de milhões de anos. O que ele quer dizer com isso? Vamos supor aqui, eu tenho uma montanha e essa minha montanha, ela vai sofrendo intempéries. O que são intempéries? É o desgaste pelo sol, pelo vento, pelas chuvas. Esses fenômenos naturais vão fazendo com que a minha montanha se desgaste. Esse desgaste, ele vai soltando como se fosse poeira. Vou pegar aqui um exemplo para vocês de uma rocha que eu tenho aqui. Essa aqui é um exemplo de uma rochinha sedimentar. Se eu passar o dedo assim nela, eu sinto ela bem ásperazinha, eu sinto que ela solta um pozinho, certo? Porque é como se fosse uma montanha, e aí conforme vai vindo chuva, vai vindo sol, vento, essa poeirinha vai soltando, ela vai gerando sedimentos, e esses sedimentos vão sendo levados para a parte mais baixa, seja um rio, o mar, ou, ó, tá vendo? Até encheu de poeirinha aqui. Ou uma planície, uma parte mais baixa de onde está essa montanha. Então, esses sedimentos vão caindo e vão sendo depositados mais abaixo. Conforme eles vão se depositando, eles vão se compactando e petrificando de novo, formando uma nova rocha. Por isso que a gente chama ela de sedimentar, porque ela é feita através desses sedimentos, desses restinhos de montanha, rochas ali que já estavam formadas. Ela pode vir tanto de outras rochas sedimentares quanto de rochas magmáticas ou metamórficas. Aqui, magmáticas. A rocha magmática, pessoal, ela já é aquela que sai da lava do vulcão, beleza? Então, lembra que eu comentei com vocês? O nosso manto, ele é feito por rocha derretida, basicamente. E quando essa rocha derretida, líquida, sai através da erupção vulcânica, ela vai endurecer e vai formar rochas magmáticas. Magmáticas porque vem do magma do vulcão. Beleza? Tem diferença, vai até ter em alguns lugares falando, porque tem diferença entre o basalto, que é quando o magma ele se resfria fora do manto, né, aqui na nossa temperatura aqui fora, e existe o granito, que é quando ele se resfria no próprio interior da Terra mesmo, isso pode acontecer, tá?
Aqui tem alguns exemplos, ó, de granito, basalto, são os que eu acabei de falar. Vamos exemplificar só esses aqui agora, mas existem alguns outros tipos. E as rochas metamórficas, pessoal, só pra gente finalizar essa parte das rochas, metamórfica vem de metamorfose, beleza? Então eu posso ter tanto uma rocha sedimentar ou uma rocha magmática, que se ela passar por algumas condições, pode ser de temperatura ou pressão, ela vai sofrer essa metamorfose, ela vai se transformar em outro tipo de rocha. Então aqui tem um exemplo para vocês, ó, argilito, que é um tipo de rocha sedimentar, ele vai sofrer metamorfose, metamorfismo, então vai acontecer, sei lá, alguma mudança de temperatura ou de pressão no lugar que ele está, se ele estiver mais abaixo, e ele vai se modificar, ó, em um tipo de pedra chamado xisto. O granito, que é um exemplo que eu dei para vocês agora de pedra não, pelo amor de Deus, de rocha magmática. Ela vai formar, ó, sofre algum tipo de metamorfose, se transforma em gneiss, não sei pronunciar, tá? E assim por diante, tá? Então, rochas metamórficas, elas são algum tipo de rocha que passou por alguma pressão ou temperatura diferenciada e se transformou. Lembra quando a gente conversou de reações químicas? Eu tenho os meus ingredientes, acontece alguma mudancinha ou temperatura, alguma forma de energia vai atuar ali e eu vou me transformar em outra coisa no final. É basicamente isso que acontece com as rochas metamórficas. Beleza? E aí, isso aqui nós já vimos, isso aqui também, isso aqui também. E aí, só pra gente finalizar aqui, pessoal, em alguns lugares vai mostrar para vocês, vai falar para vocês sobre os combustíveis fósseis. E aí é onde eu quero mostrar o seguinte. Vamos colocar aqui fósseis, rochas sedimentares. É bom que assim eu já vou mostrando para vocês, às vezes, como pesquisar também na internet as coisas. Então, pessoal, vamos imaginar assim. Deixa eu ver aqui também se tem como eu achar uma imagem. Formação de fósseis. Excelente. Essa primeira imagem aqui, ó, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo. Lembra que eu falei que a rocha sedimentar, ela é como se eu tivesse uma montanha, eu tenho uma rocha grande, e aí esses sedimentos vão caindo e vão sendo depositados mais abaixo. Gente, isso leva milhares de anos para acontecer. E os fósseis, eles vão ser encontrados nesses tipos de rochas sedimentares. O que acontece? Ele está dando exemplo aqui pra gente. Ó. Tinha um dinossaurinho aqui, o Rex. Ele estava andando de boa, de repente ele caiu emocionado e morreu. Jazeu o nosso Rex. Rex ficou lá sendo decomposto, como toda matéria orgânica, né? Sofre decomposição. E ó, ele está na beira aqui de um riozinho, um lago, e começou a cair areinha sobre ele, sedimentos foram sendo depositados ali ao redor dele. E ó, foi contornando, depois foi cobrindo. Ele foi sendo enterrado naturalmente ali pela natureza. Só que aí, olha quanta camada de sedimento, quanta camada de poeira, entre aspas, foi ficando em cima dele. Gerou-se uma montanha em cima do Rex, porque passaram-se milhares de anos. E o fóssilzinho tá lá, e foi passando o tempo, chegou o ser humano, cavucou, ó, e encontrou o Rex milhares de anos depois. Quando a gente fala da formação de um combustível fóssil, nós temos 3 tipos. E deixa eu colocar aqui para vocês. Combustíveis fósseis exemplos. Perfeito. Nós temos o carvão mineral, o gás natural e o petróleo.
tá? São esses 3. Aqui eu não vou ter um... Deixa eu colocar um por um, porque acho que não vai aparecer de todos. Veja bem, petróleo, ele é bem assim mesmo, um óleo escuro. Eu nunca tive a oportunidade de ver pessoalmente o petróleo puro. A gente teve ali uma... Quem já viu alguma coisa sobre separação de misturas, vai ver que ele é passado... O petróleo ele é passado por um processo de refinamento para daí a gente ter o nosso combustível, ter gasolina, né? O petróleo, pessoal, ele é produto da decomposição dos fósseis. Então tá lá o nosso Rex se decompondo, e ele se decompondo, sofrendo os processos naturais ali de decomposição, ele vai, através dele vai ser gerado o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Então aqui um exemplo do petróleo. Deixa eu mostrar para vocês. Gás não tem como ver, né? Porque é transparente, mas... Gás natural, aqui a gente tem algumas indústrias, né? Não tem como ver que gás é transparente, óbvio. Mas... Deixa eu colocar aqui agora. Carvão mineral. Beleza? Não sei se vocês já viram, acho que nos desenhos lá da Branca de Neve, né? Os anões iam lá para as minas e minerar para pegar pedras preciosas, carvão. Acho que tem uma galera que joga um joguinho, Minecraft, acho que hoje em dia eles... eu não sei porque eu nunca joguei, tá? Mas já me falaram que tem esse joguinho que você vai lá minerar as coisas. E é o mesmo processo aqui para achar o carvão. Porque, ó, eu não falei que ele é resultado da decomposição de um fóssil? Por isso que a gente fala que ele é combustível fóssil. Ele se originou de um fóssil. Por isso que a gente tem que cavar para encontrar, porque tá lá embaixo. Pessoal, só que assim, esses combustíveis fósseis, eles têm muitas vantagens, mas também têm desvantagens. A principal desvantagem é o fato deles não serem renováveis. Ou seja, gente, vocês viram que um fóssil ele leva milhares de anos para se decompor? Então, isso daqui para ser formado o gás natural, o petróleo e o carvão mineral, eles levam milhares de anos para ser formado. E a gente, o ser humano, a gente está escavando, está consumindo, está pegando esse combustível. E a gente não tem como esperar milhares de anos até ele se formar de novo. Não dá tempo dele se renovar na natureza. Por isso a gente fala que são exemplos de combustíveis não renováveis. Porque eles levam muito tempo para serem formados, mas a gente consome eles muito rápido. Não dá tempo deles se reporem na natureza. E uma coisa que é importante, pessoal, tem muito lugar, vou até colocar aqui, tem muito lugar que às vezes confunde carvão mineral com carvão vegetal. E aí eu queria mostrar para vocês o seguinte: o carvão mineral é o combustível fóssil, é esse fossilizado, esse que virou uma rocha e que o pessoal, vocês vão lá no Minecraft minerar para pegar. O carvão vegetal é o carvão do churrasco. Tem diferença, tá, pessoal? Esse carvão do churrasco, eu pego uma árvore, pego a lenha, queimo, dou uma pré-queimada, ela fica assim, pretinha da queima, e aí eu uso depois para caldeiras, para lareira, para fazer churrasco, uso para essas coisas. É lenha pré-queimada, tá? E o carvão mineral, ele era ali uma rocha, ele era ali um vegetal também, mas que jazeu ali, morreu igual o nosso Rex, e aí ficou lá a plantinha sendo coberta por sedimentos, e ela petrificou, ela virou uma rocha, ela virou um minério, por isso carvão mineral, tá? Então toma cuidado, porque eu sei que tem até livro didático que às vezes colocou lá erroneamente. Um exemplo de combustível fóssil é o carvão vegetal. É o carvão mineral, beleza? O carvão vegetal
você vai fazer um churras e me chamar. Belezinha? É isso então, basicamente, pessoal. Vimos então fóssil. Aqui, ó, só para mostrar um esquema para vocês, tá vendo, ó? Jazeu o Rex lá embaixo, veio os sedimentos ali cobrindo e formou-se, ó, o petróleo aqui, é que tá embaçadinho, não dá para vocês verem, mas aqui tá escrito petróleo, gás e aqui embaixo água, tá? Então, por isso que a gente tem que escavar também pra caramba para conseguir encontrar o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Beleza, galerinha? Mas aqui só dando uma pincelada, dá para aprofundar bastante em cada uma dessas coisas, mas por enquanto é isso, beleza? Então essas aí são as estruturas da Terra. Nós vimos então como é formado ali as camadas tanto para dentro da Terra quanto acima, e os materiais aí que a gente tem, os nossos chipinhos de rocha aí. Belezinha? Espero tê-los ajudado. Qualquer coisa vocês podem me procurar. É isso. Fiquem bem. Prazer revê-los, mesmo aqui pela telinha.